Estamos aqui com mais uma entrevista do Meeting Office e hoje o nosso convidado especial é o Marcos Morrone, designer, experiente designer na área de varejo. Seja bem-vindo. Junto conosco está o jornalista Guma, que vai acompanhar a entrevista. Marcos, quem é o Marcos? Primeiro eu queria agradecer o convite, foi um papo gostoso, principalmente sendo um papo ligado a varejo, que é uma coisa que eu trago comigo desde sempre, mesmo antes de saber que eu era um store designer, eu já estava envolvido com esse tipo de coisa, com essa área, né? Eu não sei se por interferência ou influência da minha família, eu tenho algumas pessoas na minha família, ou muitas, que são ligadas à arte, seja escultura, o engenheiro arquiteto de antigamente, atores, luthier. Então minha família sempre foi rodeado de artistas. Então, quer queira ou não, a gente acaba tendo uma influência indireta. Com a cenografia. Exatamente, toda. Com essa parte cênicas, né? E aí quando eu fui apresentado ao varejo, foi onde as coisas se encaixaram. E uma coisa que eu acho engraçada é que eu tenho contato com os amigos de escola, o grupo de escola até hoje, quando tínhamos 16, 17 anos. E quando eles veem as postagens da Design no Varejo, eles comentam: ah, eu lembro disso, desde a época da escola, eu já sabia que você... Então é engraçado você ver que tua história começa a ser construída mesmo antes de você perceber tudo isso. E aí as coisas, o tempo vai passando e as coisas se conectam. É uma boa lição de carreira, né? Porque assim, fazer aquilo que a gente se sente bem, que é aquilo que a gente gosta, que dá um resultado, é um martelo sendo martelo, não sendo chave de fenda, né? Assim, a vocação, a utilidade, a vocação, digamos assim. E como é que nesse caminho você acabou no varejo? Tirando as suas visitas ao mapping, por exemplo, que acho que todo mundo aqui em São Paulo, pelo menos, já passou alguma vez no antigo mapping, né? Eu acho assim, as coisas foram se construindo, né? Eu tive mestres que, assim, um privilégio de ter mestres como Alexandre Wollner, Ricardo Otaki, Dushnis em História da Arte, que foram solidificando e me mostrando caminhos interessantes, né? E que servem e serviram como base até hoje, né? Todo projeto que a gente desenvolve, eu gosto da história desses projetos, gosto de entender a história das pessoas, do lugar. Isso é um subsídio super importante para a gente desenvolver os projetos, né? Então eu passei por isso e aí eu comecei a minha vida profissional antes do escritório, né? Eu tive duas escolas que eu acho que foram muito legais. A primeira delas, muita gente passou, foi o Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar, eu estava numa área, eu trabalhava numa área chamada Estudos e Projetos. Então eram 10, 15 pessoas, esse grupo, que o papel desse grupo era pensar o varejo amanhã. Isso foi para mim uma escola belíssima. Primeiro que os companheiros que estavam comigo lá, muito legais, eram arquitetos, designers, comunicadores, pessoas ligadas à estrutura de linha de produto, enfim. E a gente tinha um laboratório do lado da nossa sala que a gente podia testar tudo que a gente fazia antes de ir para o ponto de venda. Então isso foi um privilégio para mim também, e o Pão de Açúcar também na época nos oferecia todas as bandeiras para trabalhar. Se você parar para pensar, eu vou fazer uma relação rápida do que era na época com a bandeira de hoje. Eles tinham no Pão de Açúcar a bandeira Superbox, que corresponde a um atacadão hoje. Tinha a bandeira Mini Box, que corresponde a um dia hoje. Tem o Jumbo Eletro da época, que era o atual Extra, no hipermercado. O Pão de Açúcar, que na época teve nós fizemos a bandeira Pão de Açúcar especial para elevar o nível do negócio. Depois a gente tirou o especial, voltou a ser Pão de Açúcar. O Wells, e no restaurante Wells e o Wells Burger,
o Wells Burger corresponde ao Mac, né? Lojas de departamento, a Sandys, na época, né, que corresponde a uma C&A hoje, não sei. Enfim, pega e faça material de construção das lojas médias, enfim. A gente tinha todas as bandeiras à nossa disposição para a gente pensar e evoluir o negócio, né, naquela época. Então foi riquíssimo para mim, além dos amigos e profissionais que eu me espelhei e me ajudaram no momento que eu estou hoje. E saindo de lá eu fui para a Alcoa, na divisão de varejo de Alcoa de material de construção. Eles tinham essa bandeira. E era uma empresa multinacional que vinha com toda a tecnologia, isso nos anos 80, estou falando no meio dos anos 80 para o final dos anos 80. Tem de tudo? Tem de tudo. Depois virou alumínio e CIA, né? Na realidade, era um braço da Alcoa, depois virou um braço separado da Alcoa. Tá. Né? E lá, a gente participou, acho que o primeiro home center, de fato, com todas as disciplinas que compõem um projeto para um home center, foi feita lá. Porque antigamente você tinha áreas de material de construção, lojas grandes, mas não tinham todos os serviços que um home center oferecia. A gente já oferecia na época, a gente já tinha uma tecnologia enorme ali, né, de consulta de estoque, estou falando isso em 85, 86. E a gente tinha oferecia corte de madeira, molduras, alocação de ferramentas, tudo que um grande home center oferece hoje. Então, uma pergunta, desculpa te interromper. Tinha diferença em relação a você estar numa empresa nacional e numa multi? Quer dizer, você tinha que receber alguma coisa de fora e tinha que seguir aquilo? Ou você também tinha liberdade de falar, não, esquece, aqui não funciona? A gente tinha liberdade total, porque acho que a Alcoa, o produto principal dela era outro, era tudo ligado ao alumínio. E eles estavam investindo na época num novo negócio. Eles já tinham um negócio no Brasil consagrado, que eram as fábricas de alumínio e tal, e todo o lucro que eles tiveram, grande parte deles, eles quiseram reinvestir num novo negócio. Tá. E deram toda a liberdade. Então a gente tinha acesso a tudo. Então, na época, o Pão de Açúcar me ofereceu algumas coisas que foram muito interessantes. E na Alcoa foi um complemento, né? Eu já estava mais seguro profissionalmente, já tinha aprendido bastante coisa, mas o aprender para mim é muito relativo, né? Eu estou agora achando que eu estou aprendendo como nunca, e eu acho que isso não vai acabar nunca. Só para lembrar, quando lançaram Tem de Tudo, o Calduro Martino não teve uma experiência total. No logotipo? Eu estava dentro, eu tinha uma equipe dentro da Alcoa e quem me atendia era o Calduro e Martino. Isso mesmo. Exatamente, boa memória. Perfeitamente. Então, só que o que acontece? O Calduro e Martino é um escritório mega conceituado, uma referência para nós todos. Só que na época, como não tinham muitos escritórios especialistas, tinham muito poucos em varejo, muito poucos escritórios, Calduro era um escritório mais generalista. E, por outro lado, a gente que trabalhava, a gente criava, discutia conceitos com Calduro, ia para a loja e acompanhava a implantação. Uhum. E é isso que estava faltando, era chão de loja. Você ter chão de loja, porque você aprende mesmo se funcionou ou não, uma série de coisas, está na montagem, acompanhar a implantação, voltar lá depois de um tempo para ver que o que foi criado, se realmente vingou ou não, né? Fazer as correções de rota. Ver como é que o consumidor se comporta. Referência a ele sempre, o consumidor. Então, até dando um gancho, o que acontece? A última fase, que Tem de Tudo, Calduro Martino, foi a mudança de chave para a gente ir para Novarejo, para eu estruturar e ter a Novarejo. Uhum. Porque teve uma fase no final dos anos 80, que eu não sei se vocês lembram, que se falava muito em terceirização. Não, vamos terceirizar, eu acho que cada operação de varejo tem que trabalhar com a sua essência, que é comprar mercadorias e se vender mercadorias através dos pontos de venda. E tudo que é complementar, frota, projeto e outras coisas, vamos contratar fora. Então eu perdi a equipe nessa época, e aí fui no mercado para procurar um escritório
complementar ao do Calduri Martins para poder desenvolver projetos. E não tinha um escritório, tinha muito poucos, mas ainda com as suas especialidades em têxtil, em restaurante, mas não em matcom ou supermercado, Não. muito poucos. Então eu identifiquei uma oportunidade de mercado. Eu falei, puxa, eu já estou há tanto tempo no varejo, já estabeleci uma relação no segmento. Eu acho que é a oportunidade de eu ir para no varejo, né? Partir para o escritório. E quando eu criei o nome, o Design no Varejo, ou no varejo, até o branding era assim, o nome já está dizendo o que você faz, onde você está, né? E isso foi uma coisa que eu acho que foi interessante Positivo. e marcou muito. Foi aí que você conheceu a Cleusa? Cleusa Presentes, eu postei há pouco tempo, que eu estava mexendo, eu estava lá revisitando os projetos, lá organizando, e eu achei um projeto da época análoga, não digital, né? É tão distante para muitos isso. Tem muitos colaboradores no escritório que não... É ficção científica para eles, né? Já nasceu numa outra era, né? E aí, quando eu vi aquele projeto, eu viajei no tempo. Como eu gosto de história, eu já cutuquei tudo ali e vi todo o processo, né? A gente fez uma loja que era simulação de uma quadra de tênis, de grama sintética, o caixa era o guichê de compra. Então, a gente fez uma analogia com... Pegamos um esporte, fizemos uma analogia com o espaço. Tudo na mão. Tudo na mão. Jardins? Jardins, exatamente. Depois foi o Figueira, na Figueira. Exatamente, era ali do lado. Exatamente. Tinha a Cleusa Presentes, o marido dela fez a Cleusa Esportes, e foi um projeto que eu me deliciei, porque é tudo feito à mão, naquela época, e a parte de serigrafia, a parte de construção, instalação, então eu fiz um resumo e postei isso. Foi uma boa viagem. Eu imagino, e a questão nostálgica, né, e de lembrar dos projetos que você participou, daqueles que mais te marcaram, daqueles que mais te desafiaram, o que você lembra dessa trajetória? Olha, antes de citar isso, o que aconteceu nessa virada foi quando eu abri quando a gente trabalhou... A Cleusa já foi no varejo? Foi antes. Não, foi antes? Foi antes, foi um projeto pessoal até. Tá. Depois teve o período que a gente começou no varejo, e lá eu conheci meu sócio. Tá. Eu pensei que já foi assim, aquele encontro, né, aquele casamento que você faz no ambiente de trabalho com a Cleusa. Já foi assim, no começo dos anos 90, conheci o Mauro, meu sócio até hoje, a gente está indo para 35 anos, e quero abrir até um parênteses aqui. Foi um encontro excelente, eu acho que é um alinhamento de astros aí, né? Porque o Mauro é um cara, além de ser um cara super legal, íntegro, é um profissional de primeira linha. Ele é um criador como poucos eu vi, assim, como criação, e um desenvolvedor de soluções para que o varejo apresenta, sabe? Ele tem uma visão para resolver, para achar soluções que eu vejo em muito poucos. Então, acho importante até essa observação, porque é um cara espetacular, né? E a gente também tem uma equipe excelente, né, trabalhando com a gente. É uma equipe heterogênea, tem garotos, pessoas com um pouco mais de experiência, outros um pouco mais. E eu acho que esse balanço é que deixa no varejo, sempre dá um refresh, né, no varejo, sabe? Ela está sempre discutindo, juntando a experiência com as novas tecnologias, com o que está acontecendo no mercado, que a gente estava conversando um pouco antes aqui do nosso papo. Enfim, então foi muito legal. Então aí quando conheci o Mauro, a gente estruturou a Novarejo e partimos para esses 35 anos. E aí que entra a Novarejo. A gente fez no começo muito projeto de supermercado no interior de São Paulo, porque o interior de São Paulo e alguns estados é uma fonte riquíssima de trabalho. A gente fica muito ligado às principais marcas, as marcas mais importantes, que realmente são importantes, né? O Carrefour, o Extra, Mambo, Saint Marché, realmente são importantes.
até o Walmart, até pouco tempo, quando estava aí. Uhum. Mas você tem quando você vê o Brasil, e não só São Paulo, os grandes eixos, tem redes muito boas. E a gente fez muito trabalho para eles, contando um pouco a história de cada um. E a gente usava até a história porque o que acontece? As redes locais, o diferencial dela é exatamente ser local. Então a gente reforçava essa relação da loja com o público local. Então a gente até colocava uma linha do tempo, contava um pouco a história da região, né? E trabalhava isso de uma forma muito interessante. Então eu tenho certeza que a gente contribuiu bastante para essas redes médias, né, dentro do que era possível para a gente, ajudar elas a se posicionarem. É que muitas vezes, assim, até todo mundo já conhecia os donos, né, do fundador. Tem isso bem também, lembrado. Né? Tem isso. É que a relação também não é só uma relação de consumo, né? É uma relação diferente social nesse daí, né? É. Que você vê a pessoa crescer, do mercadinho, monta uma rede, né? Eu acho que só a história deles ao longo desses 35 anos daria um livro. Eu tenho cada história, assim, eu escutei cada depoimento, assim, conversando com as pessoas, que é emocionante, né? A trajetória de cada um, as barreiras, e você sabe que a gente está num país, é um país complicado, né? Para você começar a desenvolver, crescer. Então você vê a superação desses empresários e que é gratificante participar disso tudo. E é um país sem memória também, né? E quando você fala de memória organizacional, você perde. Como você fala muito hoje de propósito das empresas, você vai buscar nos fundadores, por exemplo, né? Por que eles criaram a empresa? E falta resgatar isso, né? Tem um campo bom aí dentro de empresas para resgatar, no varejo e fora do varejo, né? Acho que quando você faz a linha do tempo, é fantástico. A minha sogra, ela toda vez que ela entra na agência Santander, ela fica triste, porque nas agências do Banespa tinha um painel contando a história do bairro. Então tinha de Pinheiros, tinha de Santana, e agora não tem mais. Quando você falou da linha do tempo, eu falei, nossa, isso é fantástico, né? Porque é um outro conteúdo que você leva para a pessoa, para ela se identificar mais ali, né? Pois é, e às vezes você tem um projeto que está passando pela terceira geração. Então, teve um projeto que nós fizemos em Fortaleza, que tinha uma parede, um ponto focal principal, a gente contou um pouco da história graficamente, né? De uma forma gráfica, né? Colocamos as 3 gerações ali, né? E muito legal, né? Emocionante. Emblemático, né? Fica emblemático para a marca, né? Para a marca, sem dúvida, né? Então, quando o consumidor, ele fala, pô, peraí, eu vou nessa marca do coração, eu vou nesse que está chegando, eu vou... Né? É lógico. Então, tem o lado emocional, mas também tem o outro lado que você tem que trabalhar as armas que você tem com a concorrência, né? Mas trabalhar de uma forma legal, né? Emocional, né? Você tem que gostar do projeto que você tá fazendo, né? Você tem que se envolver com ele. Talvez fosse um ponto que a gente ia falar mais tarde, mas a gente vai falar depois. Mas aproveitando dessa coisa do projeto de você gostar, e aquele projeto que chega para você, você fala, nossa, projeto maravilhoso, mas caramba, como é que eu vou resolver esse problema aqui? Teve muitos assim? Olha, para falar a verdade, a gente tem mais dificuldade em trabalhar o cliente para um novo projeto do que o projeto em si. Eu estava conversando com o meu sócio, não teve um projeto que a gente chegou num momento e falou assim, putz, e agora? Para onde a gente vai? A solução não está legal. Não é aí. Eu acho que pega você passar para o teu cliente a importância do que tem que ser feito. Às vezes ele te procura porque chegou um concorrente ou por algum outro motivo, né? Fala, aconteceu alguma coisa, eu preciso mudar. Mas nem ele, às vezes, não estou generalizando, claro. Às vezes nem ele sabe o que ele precisa. Tanto que a gente implementou um pouco mais a área de planejamento no escritório para a gente podermos nos aproximar do cliente, bater um papo com ele, entender para ver se o que ele está pedindo é realmente o que ele precisa, tecnicamente falando. Claro que
O cliente sabe mais do que ninguém sobre o negócio dele, mas a gente sabe o outro lado que a gente pode somar. Então a gente se aproxima, às vezes faz algum workshop para poder soltar, às vezes as pessoas não se relacionam, tem determinadas áreas que não se a gente encontra cada um, que não se relacionam dentro da área, e são complementares. Dentro de um supermercado, por exemplo. Você tem os diretores, né, de açougue, diretor de outra área, etc. Tal, e às vezes as pessoas, para aquilo funcionar, precisa ter uma sintonia. Uma coisa está ligada à outra, né? Quando a gente fala em jornada do consumidor dentro da loja, pô, você está falando diretamente na inter-relação entre os departamentos, né? Alguns de serviço, outros de autosserviço, finalização de compra, enfim, todas as áreas. A gente, acho que a gente foi estruturando e moldando o escritório conforme a gente foi, né, vai sentindo o movimento do mercado. A gente tem um papel importante que nós somos um escritório de conceito, de buscar o conceito, mas nunca perder esse entendimento de quem é o nosso primeiro consumidor. Porque a gente faz para o consumidor final. E às vezes o cliente não percebe, mas ele quer a loja ideal para ele. Ele fala, não, eu preciso fazer a loja porque o consumidor, ele que frequenta. Então, tem tem esse lapidar do projeto, né, que antes da gente começar a arriscar, a gente tem que ter esse entendimento até para a gente trabalhar isso e passar para a nossa equipe. Porque se a gente não organizar, o próximo passo não sai. Sim, não tem fluxo, né? Não tem fluxo. Eu estava aqui, pensei na Cleusa de novo, desculpa. Desse teu projeto para hoje, o que você viu de mudar tanto assim? Tudo bem, já começa aquela questão da mão, né? Mas o que você vê hoje de transformação? Olha, bom, eu vou falando aqui da forma como eu continuo desenhando à mão. Eu só uso agora um tablet. Eu achei um programa que ele tem um papel manteiga, ele tem a lapiseira, ele tem tudo ali. É magnético, mas a minha ideia, ela flui, eu sou canhoto, flui por aqui, vai para... Tem um lápis aí tatuado, né? Tenho. Esse aqui foi a primeira lapiseira da faculdade. Uau! 1974. Opa! E eu uso ela até hoje. Então ela tem um motivo de estar aqui, né? Que legal. A minha história está aqui, parte dela. Por isso que ela veio para cá. E voltando... Aí você continua agora usando uma tecnologia, mas fazendo à mão, né? Porque a tecnologia ela é ferramenta, ela não meio. Né? É meio, né? Até IA, né? Estão falando tanto em inteligência artificial, ela vem não para ilustrar para você, ela vem como referência quando você trabalha o inspiracional para você depois colocar a inteligência pessoal da equipe para traduzir isso num projeto final, né? Então, eu continuo nas primeiras ideias, nos primeiros esboços, são feitos à mão, aí a gente vai usando junto com a tecnologia, aí a gente trabalha no material de apresentação, até para ter uma continuidade nessa história. E em termos de consumidor também muita mudança, né? Então, muito, né? E a pandemia foi uma referência, né? Acho que a pandemia já passou, tal, Mas algumas lições ficam, né? Mas com certeza foi uma virada, porque tem muita coisa que era muito difícil de ser aceita, tanto por nós, dos escritórios, como dos clientes, que a pandemia nos fez repensar. Eu mesmo, tinha coisas que eu não imaginava. Por exemplo, trabalhar virtualmente. A gente está praticamente trabalhando virtual, home, quer dizer. A gente está trabalhando home. Tem as reuniões periódicas, visitas, etc., mas o escritório está praticamente fechado, né? Desde 2020. Tanto que a gente está repensando, estava falando com o Luiz, que a gente está repensando até o espaço agora. Eu e meu sócio, a gente está conversando muito sobre isso. E o perfil do consumidor, né? O espaço virou um espaço de experiência. Teve a fase que disseram que as lojas físicas iam sumir, a gente percebeu que não é assim. Ela é o ponto na realidade, o único ponto de contato completo que você tem com a marca, com o branding, é na loja. Com 5 sentidos. Todos ali. Então é isso que é isso que está acontecendo em todos os projetos que a gente está fazendo.
Claro que tem clientes que estão em estágios diferentes, mas eles estão aceitando a tecnologia muito mais do que aceitavam antes. Quando eu falo em tecnologia, a gente tem que ter muito cuidado, porque nem todo cliente está preparado para isso. Então você tem que ter estágios. Por exemplo, nós fizemos um trabalho com a Léo Madeiras, que a gente teve três estágios. O primeiro, a gente fez uma organização do espaço, que era. Num segundo estágio, a gente fez já distribuindo as áreas e organizando de uma forma mais profunda e já preparando para o terceiro estágio, que é onde entrava a multicanalidade. Hoje você vai numa loja deles, você pode comprar pelo telefone, você pode comprar pela internet, você pode comprar no totem que tem lá na entrada. Se você já sabe o produto que você quer, você já separa ali e vai na retira e pega. Ou você pode comprar pelo checkout. Então, para você ter essa operação, a coisa não é simples assim. Nem todos estão preparados. Então, você tem que ter a consciência, e nesse planejamento que eu falei que a gente tem, a gente identifica o momento do cliente, conversa com ele e prepara, né, para você usar a tecnologia. E aí a tecnologia vai de acordo com a operação de cada um, né? O têxtil está num estágio, o material de construção está em outro, né? Tirando o líder, por exemplo, no material de construção, tem outros que estão trabalhando para ter uma utilização mais eficiente da tecnologia. Ela tem que ter uma função específica e ela tem que melhorar a jornada do consumidor e o consumidor dentro da loja. Se ela não atingir esse objetivo, ela é simplesmente uma tela a mais que tem lá passando alguma coisa. Tá. Ou alguma coisa que o consumidor não vai conseguir usar e vai ficar pé da vida e não vai mais entrar em contato. Teve uma época que o pessoal olhava muito a tela, falava, pô, tá tecnológico e tal, mas e o conteúdo? Né? Quem gera esse conteúdo? Não é um conteúdo normal, é um conteúdo feito especificamente para quem circula na loja. Ele tem que ser mais visual, porque você não pode ter som na loja. Ele tem que ter um outro ritmo e ele tem que passar a informação de uma forma muito prática. Porque se ele for um pouquinho mais complexo, você passa direto, você não retém o Não pode ser aquela sacada, né? Que o cara vai ficar ali 2 horas na loja tentando entender a sua criatividade, né? É muito enigmático. Aí você tem um desafio de transformar as lojas físicas em algo que seja atrativo para as pessoas irem, né? Aí você falou que é um ambiente de experiência. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais de como transformar esse ambiente num ambiente de experiência, o que você tem feito que você acha que é interessante falar, e também esse ambiente como um ambiente que você possa compartilhar com outras marcas também, que acho que é interessante, de criar uma sinergia, né, de empresas, de marcas que vai, de repente, alavancar um ou outro. Eu vou pegar a tua pergunta e vou tentar traduzir para alguns projetos que foram significativos para no varejo, né? Eu comentei com vocês que teve lá, até falei do mapping, que era mais emocional do que tecnicamente um projeto mais pela história e tal, né? Ter que desmanchar um mapping, passar para um extra é uma coisa que foi difícil. É difícil. Imagino. Né? Tanto que a gente fez e não entrei depois que nem eu nem meu sócio não entramos lá depois do projeto feito. Mas a gente teve uma experiência muito grande, sem falar de marcas, mas falar de bandeiras, foi com o Grupo Cencosud. O Grupo Cencosud de supermercados, e tem outras bandeiras, um grupo chileno, nos procurou há uns anos atrás e eles tinham um projeto que era horizontal a diversos países. Eles queriam fazer um supermercado para classe A que tivesse um conceito para ser aplicado lá no Chile inicialmente, na Argentina, no Peru e no Brasil. Então era um projeto que é a mesma loja, mesmo conceito, a mesma cara para todos esses países. E para nós acho que foi um dos grandes desafios que a nossa equipe teve, porque antes de pensar na criação do projeto, se você parar para pensar, você tem países com características completamente diferentes. E com rixas. Desde tecnicamente falando, por exemplo,
tanto o Chile quanto o Peru tem sismo. Então a estrutura do projeto de arquitetura já é completamente diferente, porque as normas são completamente diferentes, né? A Argentina, na época, estava com o mercado fechado. Eu só poderia usar fornecedores da própria Argentina. Ou, por exemplo, Philips, que tem fábrica aqui, fábrica lá, até tudo bem. No Chile, eu posso comprar produtos dos Estados Unidos, a taxa é baixíssima. Equipamento, balcão congelado, refrigerado, gôndola e outras coisas. Argentina, totalmente fechado. O Peru tinha uma marca que era Wong, que é até hoje, que era a marca do coração dos peruanos. Então a gente não podia trocar a marca, né? Então a gente tinha, e a marca predominantemente era vermelha, e a outra predominantemente verde. Como é que a gente faz esse alinhamento? Então... Era a marca, desculpa, do quê? A própria marca do supermercado. Do supermercado. Tem o Wong, aqui era... eu não me lembro agora o nome das marcas. E no Brasil, você tem o mercado aberto, entre aspas, mas com as taxas, impostos proibitivos. Então, como é que eu faço uma loja igual antes de começar a projetar, né? Tendo todas essas diferenças... Cada um em uma página. Cada um, né, em um lugar, numa página. E assim, uma era uma loja de rua, que foi transformada. A outra, no Wong, no Chile. No Wong foi uma loja de 2 andares. Na Argentina era uma loja num prédio comercial na parte baixa. E no Brasil era dentro de um shopping. Aprendemos pra caramba, mas esses projetos que são legais, que são desafiadores. Então o Cencosud é nosso cliente até hoje. E como é que você cria a mesma identidade para todos? E aí a gente teve alguns elementos que são elementos através da cor, por exemplo. Se eu pinto, faço uma linha de corte no teto no Chile, um verde escuro, eu usei a mesma linha de cor, nós usamos, só que não no vinho, na cor vermelho para o vinho que era do Wong, que tinha que usar. E aí a madeira, o acabamento igual. Então, mesmo tendo cores diferentes, os pontos focais, os pontos de referência do desenho remetiam ao mesmo. Então, você abstrai determinadas coisas. Então, a gente usou uma técnica e ao mesmo tempo personalizando. Por exemplo, a gente usava... a gente fez uma parede com uma literatura de cordel lá em Recife, no Brasil, perto da cafeteria. Já na Argentina, a gente usou o que era característico local. Para cada loja, embora seja de uma rede, mas cada loja conversa com o seu público, com o seu país. Mas tem a identidade. Que ali vai ter uma conversa. Na sutileza, a gente trabalhou uma série de elementos que faziam um ponto de conexão entre todas elas. Embora o consumidor que consome num país nem sabe que existe outra loja. Mas era um desafio que a gente tinha, técnico e um desafio conceitual, né? Então, não é do grupo do Falabella. Falabella é concorrente. São dois grupos fortíssimos lá. Eles são muito organizados também, né? São. A Sodimac aqui é do grupo Falabella. Né? São muito, muito fortes, né? Mas assim, foi um projeto que foi uma referência para a gente, um projeto muito legal. Um pouco de tecnologia, mas aí entra naquilo que eu comentei. O equilíbrio entre criar store in store, espaços específicos para café, por exemplo, em alguns lugares o café é muito forte, então a gente fez um store in store de café numa das lojas. A adega é muito forte para eles, né? Na Argentina, no Chile. Então a gente fez áreas de degustação. Então o projeto era genérico, mas ele conversava localmente numa série de aspectos. Entre aspas. Ou um pouco no gráfico, um pouco no layout, um pouco no mobiliário, na exposição, reforçando o que cada um tinha de mais forte para se comunicar com o consumidor. E, Marcos, você acompanha toda a implantação do projeto? Sim. Sempre? Sempre. Normalmente as lojas conceito. Quando a gente fica com rollout, depois já tem equipes, o pessoal vai. Mas sempre quando tem uma loja, uma nova geração, muitas vezes a maioria das vezes a gente é chamado. Então achei esse projeto, sabe, bem legal, porque ele é bem abrangente e
e a gente aprendeu muito com ele. E uma marca dentro da outra marca, né? Um varejo... O Story in Store. É isso, né? Então, isso está acontecendo cada vez mais, principalmente nas grandes plataformas. Por quê? O espaço está caro, está escasso. Então, às vezes, sei lá, o Extra na época, ele tinha um espaço imenso. Então ele pode pegar dentro da loja, fracionar e criar Story in Store para dividir o espaço. Ou alocando parte do espaço que ele tinha, ou trazendo até para dentro da operação dele. Eu digo Extra, mas assim, várias operações fizeram isso. Então a gente participou de alguns projetos. Tem 2 movimentos, né? Esse é um, e também tem um outro movimento que é a indústria vindo para o ponto de venda. Por exemplo, Direto com o consumidor. a loja da Nike, a loja da Catupiry, a loja do... A Swift. Swift, nós fizemos a BRF, nós fizemos a gente chegou a fazer a primeira geração da Swift e depois a gente fez um projeto também muito legal que foi o da BRF com o Mercado Sadia. Então, era um desafio, porque a indústria tem um outro bicho, né? Por mais que o produto dele vai para o ponto de venda, mas ele não trabalha a ponto de venda. Então, a gente começou a ser chamado exatamente por isso, porque a gente conhece o ambiente para onde vai. E o projeto da Mercado Sadia foi legal, porque a gente fez a loja conceito deles e depois existiram todas as aplicações. Eles fizeram Store in Store no atacado, no supermercado, nas lojas de condomínio, nas lojas de estacionamento, sei lá, aí teve derivados, né? E aí ele pegava cada segmento, né? O espaço churrasco, o espaço café da manhã, tem uma conexão com a loja conceito que a gente fez. A gente dividiu dessa maneira, espaço churrasco, espaço café da manhã, depois a gente pegava isso e distribuía entre, dependendo do tipo de projeto, dentro das redes varejistas. Então foi um outro projeto desafiador. Legal também, e a gente conheceu um pouco mais, por isso que eu falo de aprender, né? Você passa a vida aprendendo. E esse trabalho da indústria dentro do varejo. E a gente está fazendo isso com outros segmentos. E tem também a questão das marcas criarem experiências distintas nos seus ambientes, né? Seja algum evento, uma degustação específica, uma palestra, o que seja, né? De estar... de uma certa forma até, aprimorar é um termo que eu acho que não é, mas de levar uma outra coisa para o consumidor, para ele ficar mais consciente daquilo que ele está consumindo, talvez, né? Ou para ele poder aproveitar mais aquilo que ele vai consumir, né? Agora, né, em toda essa tua trajetória, assim, o que é que mudou para você em relação ao projeto? Assim, esse aqui eu vou fazer, esse aqui eu gostei. Esse aqui é bacana, mas, Luiz, você quer tocar? Sabe o que eu acho legal? Quando existe uma proposta diferente que me desafie. Eu gosto de projeto, estou falando óbvio, todo mundo deve gostar, mas isso que é minha gasolina para continuar primeiro que é a equipe, a parte jovem da equipe, então a equipe como um todo é uma gasolina para eu continuar produzindo com vontade, com satisfação, com energia. E outros são projetos desafiadores, né? Por exemplo, apareceu no escritório uns anos atrás uma bandeira chamada Loja do Mecânico. Eu nem conhecia. Por quê? Porque eles eram digitais. Eles eram só pela internet, você comprava só pela internet. E eles fizeram um caminho inverso. Eles saíram do digital e vieram para o mundo físico. Pronto, já muda, né? Já muda, já deu vontadinha. Beleza, né? Já deu vontade de fazer, né? E aí, era uma coisa desde o zero, né? E aí a gente fez todo esse trabalho, né? Eram áreas, eles trabalham com 70 mil itens, a gente tinha um espaço de loja de 7 mil itens, só 10% do... E aí você tinha que criar um espaço multidisciplinar e multiuso para poder colocar os serviços, os 7 mil itens, através da tecnologia a gente mostrar que tem mais 69 mil. 63. Não.
Tinha 7.063 mil. Isso é. Nossa, é que a gente é de humanas, né? Então... a gente tem licença poética. Também. Não errando na cota, tá bom? E aí a gente fez esse trabalho que foi, muito legal também. E o cliente empolgado, né, também com a mudança, com a expansão. Hoje ele já está numa expansão enorme. Então foi muito legal também esse projeto, né? Mas assim, o teu santo tem que bater também, né? Então, tem que, e a gente vai, dificilmente, numa avaliação que a gente faz numa conversa, dificilmente a gente erra, né? E eu acho que a gente se dá o direito, né, num determinado momento da tua carreira, de fazer tudo isso acontecer, né? Que nem agora a gente está com um outro projeto interessante, infelizmente eu não posso ainda falar de quem é, mas é um projeto de uma área, praticamente um shopping, uma área de 53 mil metros quadrados, que ficou parada por um tempo e agora ela está sendo revitalizada. A gente trabalhou há 15 anos atrás, parou, voltou, existe o projeto do shopping e mais 3 lojas âncoras que vão dentro do shopping. Então, você pegar aquela estrutura de 15 anos atrás e dar uma sobrevida, porque o shopping você tem que estar num espaço gostoso, né? Legal. Então, esse é um projeto que está na nossa... Está no prato do dia e que a gente está se lambuzando com ele, né? Uma delícia. Um desafio atrás do outro, né? Porque, além de tudo, a gente tem que mexer... O impacto tem que ser o menor possível, né? Então, não pode derrubar, fazer, de repente, estrutura hidráulica, não tem, né, não foi construído. E para você mudar agora, muito difícil. Então, é uma área muito grande que a gente tem que redistribuir, dar um novo sentido para ela, né, criar um boulevard legal, uma área de atração, o ponto focal da aproximação. Tem um monte de coisa para a gente fazer. A gente já está do meio para o final desse projeto, e está sendo gratificante também. Morrone, nosso tempo está no fim, acabando. Queria agradecer a tua participação e que você deixasse alguma mensagem sua, sintetizando tudo isso que você falou. Eu acho, assim, se eu fosse deixar, assim, para deixar uma mensagem, o que eu sinto é que é muito específico, né? Os profissionais que estão chegando agora. A gente está num período onde as coisas estão muito aceleradas, né? E a pressão, existe uma dinâmica muito forte em cima do que está acontecendo. E isso faz com que os profissionais trabalhem. Existe uma tensão natural entre os profissionais novos, né? Uma pressão muito grande, que faz com que eles não pesquisem da maneira como deveriam pesquisar, não se aprofundam, às vezes, como deveriam se aprofundar, e eu acho que eles deveriam, eu acho que eles não podem perder esse foco, sabe? Todo bom projeto tem que passar por determinadas etapas e não dá para pular etapa. Então essa pressão que existe faz essa nova geração, eu não estou generalizando, mas acaba ficando um pouco raso demais na pesquisa, no desenvolvimento, e para que eles não percam essa vontade, ou ter essa importância de pesquisar mais e entrar mais profundamente nos projetos antes de começar a desenhar, né? Eu acho que isso é muito importante. E o mais importante ainda é a gente fazer o que gosta. Você tem que ter paixão pelo que você faz. Você fazendo isso, você vai dar certo no que você quiser fazer. Vai ter a sobrevida até agora, como eu tenho, de estar fazendo isso como se eu estivesse fazendo o meu primeiro projeto. Com a lapiseira de 74. Muito obrigado, Morrone, muito obrigado. Nós encerramos aqui essa etapa e até logo mais. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.